Você já parou para pensar que a resposta para sua falta de libido pode estar bem ali, na sua cozinha? Entre remédios caros, promessas milagrosas e uma avalanche de informações, às vezes esquecemos que o corpo fala. E mais do que isso, ele responde ao que você coloca dentro dele. E se eu te dissesse que um alimento tão simples quanto o tomate, esse mesmo que você usa no molho do macarrão, pode ser uma arma poderosa para reacender o desejo, melhorar sua saúde íntima e te devolver a potência que parecia esquecida? Antes da gente começar, quero te pedir um favor. Escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo este vídeo. Eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. E quantos homens incríveis estão dispostos a dar um passo em direção à saúde natural? Agora, respire fundo. Porque o que vamos conversar hoje pode mudar sua relação com o seu corpo. Pode mudar como você enxerga a sua alimentação. E, principalmente, pode mudar como você vive sua intimidade. Meu nome é Doutora Helena Moura. Sou médica urologista há mais de 20 anos. E ao longo dessa jornada, acompanhei homens de todas as idades, histórias e realidades. Mas uma coisa se repete. Muitos chegam ao meu consultório acreditando que o declínio da vida sexual é algo inevitável. Uma consequência natural do tempo. Um preço a ser pago pela idade. Mas essa é uma mentira que fomos ensinados a aceitar. É verdade que o corpo muda com os anos. Que a testosterona diminui, que o desejo oscila, que a ereção pode não ser mais como antes. Mas é mentira que você não pode fazer nada. É mentira que está tudo perdido. É mentira que remédio é a única saída. O que eu vou te mostrar hoje é mais do que um alimento. É uma chave. E essa chave pode destrancar portas que talvez você já tenha esquecido como abrir. O tomate, esse fruto comum e acessível, carrega em si propriedades que atuam diretamente na saúde da próstata, na circulação sanguínea, na produção hormonal e, sim, no aumento da libido. Mas antes de falar de ciência, eu quero te convidar a lembrar de você, do homem que você foi, do homem que você ainda é e do homem que você quer continuar sendo. Se você sente que perdeu algo, que o desejo diminuiu, que a energia não é mais a mesma, saiba que isso não é fraqueza, é apenas um sinal. E sinais existem para serem ouvidos. Hoje eu quero te guiar por esse caminho de volta. Um caminho simples, natural, mas profundamente poderoso. Vamos falar sobre o tomate, sim, mas também sobre escolhas, sobre consciência, sobre prazer, e sobre como, mesmo depois dos 60, é possível sentir seu corpo vivo, desperto, pronto. Vamos seguir? Agora que você já entendeu que o corpo pode falar e que a natureza tem suas formas de responder, vamos abrir essa conversa com algo fundamental. O que, afinal, existe dentro de um tomate que pode transformar a saúde sexual de um homem? Pode parecer exagero, mas não é. O tomate é uma bomba natural de nutrientes que atuam em sinergia, ou seja, eles trabalham juntos, reforçando uns aos outros e fortalecendo sua ação dentro do corpo. E para homens acima dos 60 anos, esse detalhe faz toda a diferença. Comecemos pelo licopeno. Talvez você já tenha ouvido falar. É ele o responsável por aquela cor vermelha intensa do tomate. Mas não é só beleza. O licopeno é um antioxidante poderosíssimo. Ele combate os radicais livres que se acumulam no corpo com o tempo, e que são grandes vilões da inflamação e do envelhecimento celular. E por que isso importa para a sua libido? Porque quanto mais inflamação no seu corpo, menor o seu nível de testosterona livre. E menos testosterona, menos desejo, menos ereção, menos energia. Quando você consome tomates com regularidade, principalmente cozidos ou levemente aquecidos, o licopeno é melhor absorvido. E ele começa a atuar em todo o sistema. Limpa os vasos sanguíneos, melhora a circulação e ainda protege a próstata, um dos órgãos mais importantes para o prazer masculino. Mas o tomate não para por aí. Ele também é rico em vitamina C, que ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis, fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro, que é essencial para manter sua disposição. Além disso, contém potássio, um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial. E se tem uma coisa que impacta diretamente a sua ereção, é a saúde vascular. Uma ereção só acontece quando o sangue flui de forma eficiente. E se suas artérias estão entupidas, comprimidas ou inflamadas, você sente. No corpo, no desejo e na autoestima. Por isso, um simples tomate pode ser um aliado. E não precisa ser caro.
nem difícil de encontrar. Ele pode estar na sua mesa todo dia, no almoço, no jantar, em saladas, sopas ou até molhos. E aqui entra um detalhe importante: o modo de preparo. Quando o tomate é levemente cozido, como no molho caseiro ou no refogado, o licopeno se torna mais biodisponível, ou seja, o corpo consegue absorvê-lo melhor. Então sim, aquele molho que você sempre usou pode ser, agora, um reforço diário à sua saúde íntima. Agora imagine isso como um hábito. Um simples tomate no seu prato, todos os dias, ajudando a proteger seu coração, sua próstata, sua testosterona. Isso não é milagre. É ciência. É escolha. E eu repito, não é sobre curar com um alimento só. É sobre olhar para a sua alimentação como uma ferramenta real de transformação. O que você come hoje se torna o combustível do homem que você será amanhã. Seu corpo está ouvindo tudo o que você diz a ele. E o tomate, nesse contexto, não é só comida. É um sinal de que você decidiu se cuidar. Vamos agora falar de prática. Porque entender o que o tomate faz pelo seu corpo é importante. Mas saber como colocar isso em ação é o que transforma a teoria em resultado. E a verdade é que você não precisa fazer nenhuma mudança radical para colher os benefícios. Basta constância, consciência e um pouco de criatividade. A primeira coisa que quero te sugerir é simples. Não pense no tomate como um remédio, e sim como um aliado diário. Quando você enxerga o alimento com esse propósito, ele ganha outro valor. Deixa de ser apenas um ingrediente no prato e passa a ser parte de uma rotina de cuidado consigo mesmo. Vamos começar pelo café da manhã? Sim, mesmo de manhã o tomate pode aparecer. Uma torrada integral com um pouco de azeite de oliva extra virgem, uma fatia fina de queijo branco e rodelas de tomate fresco com orégano pode ser um ótimo início de dia. Leve, nutritivo e com potencial anti-inflamatório. E mais, ao combinar o tomate com gordura boa, como o azeite ou até um pedaço de abacate, você ajuda o corpo a absorver melhor o licopeno. No almoço, ele pode ser o protagonista de diversas formas. Um molho caseiro feito com tomates frescos, cebola, alho e ervas como manjericão ou alecrim é uma explosão de sabor e saúde. Use em pratos com arroz integral, peixes grelhados ou até mesmo carnes magras. Quer uma versão ainda mais potente? Acrescente uma colher de óleo de linhaça ou azeite extra virgem ao final do cozimento. Isso aumenta a absorção do licopeno e ainda oferece ômega 3, outro aliado natural da saúde sexual. Na salada, o tomate entra com frescor. Mas aqui vai uma dica. Dê preferência ao tomate orgânico ou de origem confiável, porque a casca é fina e tende a reter resíduos de agrotóxicos. E sempre que possível, combine com folhas verde escuras como rúcula ou espinafre, que também ajudam a elevar os níveis de óxido nítrico no corpo, outro fator importante para a ereção. Já no jantar, você pode preparar um creme leve de tomate com gengibre e cúrcuma. Essa combinação, além de reconfortante, ajuda o organismo a relaxar, desinflamar e se preparar para um sono de qualidade. E você já sabe o quanto dormir bem influencia nos níveis hormonais. E se quiser um lanche entre as refeições? Você pode experimentar um suco funcional, feito com tomate, limão, cenoura e um pedacinho de beterraba. Parece ousado, mas é saboroso, refrescante e oferece uma carga poderosa de nutrientes para a sua circulação. O mais importante é entender que não existe uma única forma correta. O ideal é variar, experimentar e descobrir como esse alimento pode se encaixar na sua vida real, dentro da sua rotina, do seu paladar e das suas possibilidades. E se você mora sozinho ou não costuma cozinhar, procure versões naturais e prontas de molhos caseiros, em feiras ou empórios locais. Evite os industrializados cheios de conservantes e corantes. Seu corpo merece o melhor, e com um pouco de atenção, você consegue oferecer isso a ele. A constância vai fazer mais por você do que qualquer promessa milagrosa. O tomate é só um começo, um convite para você assumir o volante da sua saúde íntima com escolhas simples, acessíveis e eficazes. Existe algo que muitos homens ignoram quando pensam em libido e virilidade. Eles acreditam que tudo se resume à ereção, ao desejo, ao desempenho no momento íntimo. Mas a verdade é muito mais profunda. A saúde sexual está ligada diretamente à maneira como você se sente com você mesmo, à sua autoconfiança, autoestima e identidade masculina. E é aqui que o tomate surpreende de novo, porque além de atuar diretamente nos vasos sanguíneos, na próstata e nos hormônios, ele também interfere em uma área delicada do corpo, o estresse oxidativo.
um nome técnico que descreve o desgaste silencioso que acontece dentro de você com o tempo, principalmente se você já passou dos 60. Esse desgaste é como uma ferrugem invisível. Vai corroendo a vitalidade, diminuindo a energia, aumentando os riscos de inflamação e acelerando o envelhecimento dos tecidos, inclusive os tecidos responsáveis pela ereção e pela produção de testosterona. É nesse cenário que entra novamente o licopeno do tomate. Esse antioxidante age como uma espécie de policial no seu corpo, combatendo os agentes do estresse oxidativo e ajudando suas células a funcionarem melhor, mais jovens, mais vivas. E quando seu corpo funciona melhor, você se sente melhor. Você acorda com mais disposição, se olha no espelho com menos peso, menos cansaço no rosto. O desejo volta a surgir sem esforço, e até a sua postura corporal muda. Porque há um detalhe que poucos notam. Quando você recupera sua força íntima, você recupera também uma parte da sua identidade que talvez estivesse adormecida. O homem que você é não desaparece com a idade. Mas ele pode ser abafado pela má alimentação, pelo sedentarismo, pelo descuido silencioso que se instala quando você acha que não tem mais jeito. Mas tem. E começa com pequenos gestos. Um tomate no prato pode parecer pouca coisa, mas pode representar o recomeço de um ciclo de vitalidade, um símbolo de que você decidiu cuidar do que é seu, do que te faz homem, do que te mantém vivo. E não é sobre vaidade, é sobre autonomia, prazer e dignidade. Homens que passam a incluir alimentos ricos em licopeno, como o tomate, relatam não só melhora nas ereções, mas também na disposição física, no humor e até na relação com a parceira. Porque quando você se sente mais vivo, você vive melhor, ama melhor, se relaciona com mais presença, e isso sim é libido verdadeira. Não apenas o impulso momentâneo, mas a chama que aquece o corpo e a alma, que sustenta vínculos, que dá cor aos seus dias e confiança aos seus passos. Agora que você já entende o poder escondido dentro de um tomate maduro, quero te mostrar algo ainda mais especial: a força da combinação certa. Sozinho, o tomate já faz muito. Mas quando você junta com os parceiros certos, ele se transforma numa verdadeira fórmula de potência natural. Vamos começar pelo azeite de oliva extra virgem. Esse óleo dourado, quando combinado com o tomate, forma uma dupla imbatível. Sabe por quê? Porque o licopeno, o principal ativo do tomate, é lipossolúvel, ou seja, ele precisa de gordura boa para ser absorvido da forma certa. Sem essa gordura, parte dos benefícios se perde. Mas quando você rega uma salada de tomate com azeite ou refoga o tomate fresco num fio de azeite de qualidade, você está ativando todo o potencial daquele alimento. É como destrancar uma porta que estava entreaberta. O caminho fica livre para o seu corpo aproveitar tudo. Agora, imagine adicionar alho cru picado, que ajuda a melhorar a circulação e a limpar os vasos sanguíneos. Ou ainda a cebola roxa, rica em quercetina, outro antioxidante poderoso. Com isso, o seu prato vira um verdadeiro elixir para a virilidade. Mas vamos além. Pense em incluir sementes de abóbora na sua rotina. Elas são fontes de zinco, um mineral essencial para a produção de testosterona. Salpique essas sementes torradas sobre a salada de tomate ou adicione num arroz integral com tomates secos. E o que dizer da rúcula, essa folha que muitos homens torcem o nariz? Pois saiba que ela tem compostos que estimulam a produção de óxido nítrico, substância essencial para a ereção, pois é ela que relaxa os vasos e permite que o sangue flua com mais facilidade. Combine rúcula com tomate e um pouco de limão espremido, e você terá um prato simples, barato e poderoso. Quer um reforço ainda maior? Ovos cozidos. A gema é rica em colesterol bom, que serve como base para a produção de testosterona. Um ovo fatiado junto da salada de tomate e azeite é mais do que uma refeição. É um gesto de autocuidado, um ato de respeito pelo seu corpo. E para fechar, uma dica valiosa. Prepare um molho de tomate caseiro, com tomates frescos, cebola, alho, orégano e manjericão. Cozinhe lentamente, com carinho. Guarde em porções e use ao longo da semana. É simples, saboroso e pode mudar sua relação com a comida. E com você mesmo. Não se trata de receitas milagrosas, mas de decisões conscientes e consistentes. A natureza oferece tudo o que o seu corpo precisa para funcionar bem. Você só precisa escutar, aceitar e colocar em prática. Essas combinações criam uma base sólida. Uma base para que sua energia sexual, sua força vital e sua autoestima possam florescer de novo,
mesmo depois dos 60. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar esse passo. Chegamos a um ponto essencial dessa conversa: a próstata. Você pode até não pensar muito nela no dia a dia, mas a verdade é que esse pequeno órgão tem um impacto imenso na sua vida, principalmente se você já passou dos 60. É a saúde da próstata que muitas vezes determina se você vai urinar bem, se vai manter ereções saudáveis e se terá ou não qualidade de vida íntima. E aqui está uma das revelações mais poderosas da nutrição moderna. O tomate pode ser um dos seus maiores aliados para proteger a próstata e evitar problemas como a hiperplasia prostática benigna, o aumento do volume da próstata e até o câncer de próstata. E sabe o que dá ao tomate essa força? Mais uma vez, o licopeno entra em cena. Esse antioxidante tem um poder específico. Ele se acumula justamente na região da próstata e atua como uma espécie de escudo celular. Ele combate os radicais livres que, ao longo dos anos, danificam as células e provocam inflamações, mutações e desequilíbrios hormonais. Não é coincidência que diversos estudos científicos já relacionaram o alto consumo de tomates, principalmente em forma de molhos cozidos, à redução significativa no risco de câncer de próstata. E essa informação muda tudo. Porque quando você cuida da sua próstata, você está cuidando do seu sono, da sua energia e, claro, da sua ereção. Uma próstata inflamada pressiona a bexiga, atrapalha a micção, causa dores pélvicas e, em muitos casos, interfere diretamente no desempenho sexual. Homens com hiperplasia, por exemplo, relatam dificuldades para manter a ereção, diminuição do desejo e insegurança na hora do ato. Mas aqui está o ponto-chave. Com a nutrição certa, esse ciclo pode ser revertido. A natureza, mais uma vez, oferece meios para equilibrar o corpo e restaurar o que parecia perdido. E você não precisa de fórmulas caras, nem de segredos difíceis. Basta constância e consciência. Se você incluir o tomate como parte do seu dia, se fizer dele um hábito, seja na salada, no molho caseiro ou numa preparação com azeite e ervas, você estará enviando um sinal claro ao seu corpo. Eu me importo. Eu escolho viver com mais saúde, com mais força, com mais prazer. E esse sinal o corpo escuta. Você perceberá com o tempo que urina com mais facilidade, que acorda com mais energia, que o desejo volta a aparecer. Não como algo forçado, mas como um impulso natural de um organismo que está voltando a funcionar como deveria. E é essa a beleza da medicina que eu acredito. Uma medicina que respeita o tempo, o corpo e a natureza. Uma medicina que devolve ao homem maduro o controle sobre sua saúde, sobre sua potência e sobre sua história. A essa altura, você já percebeu que não estamos falando apenas de um alimento. O tomate, quando bem utilizado, se transforma em símbolo. Um símbolo de escolha, de cuidado, de reconexão com a própria força. Mas para que ele cumpra tudo o que pode oferecer, é preciso mais do que incluí-lo na dieta. É preciso criar um ambiente interno favorável. E isso envolve hábitos, pequenos, simples, mas profundamente poderosos. O primeiro deles é o cuidado com o sono. Poucos homens percebem que noites mal dormidas afetam diretamente a produção de testosterona. Durante o sono profundo, é que os hormônios se regulam. É nesse descanso reparador que o corpo se fortalece, que os músculos se recuperam, que a energia vital é recarregada. Sem esse ciclo, o desejo diminui, a ereção enfraquece, o humor oscila. E não há alimento que resolva isso sozinho. Por isso, se você quer mesmo colher os frutos do que coloca no prato, precisa garantir que seu corpo tenha tempo de processar tudo da maneira certa. E isso começa com um bom travesseiro, um ambiente silencioso, escuro e uma rotina de horários regulares. O segundo hábito é o movimento diário. Não estamos falando de academia ou de esforço exagerado. Estamos falando de caminhar, alongar, respirar profundamente. O sangue precisa circular. Os músculos precisam ser ativados. A circulação é o motor da ereção, e a vitalidade do corpo depende da sua capacidade de se mover, mesmo que devagar. Uma simples caminhada após o café da manhã, uma volta no quarteirão ao pôr do sol, já fazem uma diferença imensa. Especialmente se, nesse dia, você comeu tomate com azeite, ou um molho caseiro com ervas. Porque aí você uniu alimento, movimento e propósito. E isso muda tudo. O terceiro hábito é reduzir o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados. Sabe aquela bolacha recheada, aquele refrigerante diário, aquele salgado congelado?
Eles não apenas anulam os benefícios do tomate, como também inflamam o organismo, bloqueiam a absorção de nutrientes e interferem na produção hormonal. Troque o excesso por simplicidade. Troque o empacotado pelo fresco. Coma mais do que nasce da terra, menos do que vem de fábrica. Seu corpo entende essa linguagem. Sua ereção responde a essa mudança. E sua mente sente a diferença. Por fim, o mais importante dos hábitos. Olhe para você com carinho. Não se critique. Não se compare com quem você foi aos 30. Você está vivo. Você está aqui. E isso já é um milagre. Cada refeição é uma oportunidade. Cada manhã é um novo convite. Você não perdeu nada. Só está recomeçando. E se você tem dúvidas, se ainda acha que é tarde demais, confie em mim. Eu, doutora Helena, tenho visto homens de 60, 70 até 80 anos recuperarem seu vigor, sua libido, sua dignidade, tudo com passos pequenos, tudo com alimentos simples, tudo com escolhas feitas com o coração. Imagine que, em vez de apenas comer para matar a fome, você se senta à mesa com um propósito, que cada ingrediente ali tenha um significado, que cada refeição seja um momento de presença. Esse é o convite que eu, doutora Helena, quero fazer a você agora. Comer tomate não é apenas ingerir um alimento. É se comprometer com a sua virilidade. É olhar para o seu corpo e dizer: eu escolho cuidar de você com o melhor que a terra me dá. Agora imagine isso. Você acorda cedo, abre a janela e deixa o ar da manhã tocar seu rosto. Respira fundo. Vai até a cozinha e prepara um café da manhã simples. Uma fatia de pão integral, ovos mexidos com ervas e, ao lado, uma salada de tomate cortado, com um fio de azeite extra virgem, uma pitada de orégano e algumas gotas de limão fresco. O tomate está ali, não por acaso. Está ali porque você entendeu o que ele faz pelo seu sangue, pela sua próstata, pela sua testosterona. Ao comer, você mastiga devagar. Sente o sabor, a textura, o frescor. Você não está apenas se alimentando. Está enviando uma mensagem ao seu corpo. Está dizendo: hoje eu começo diferente. Hoje eu planto vitalidade. Esse ritual pode se repetir à noite no jantar. Você pode preparar um molho de tomate natural, com alho, cebola, manjericão e um pouco de azeite. Pode jogar esse molho sobre uma proteína leve ou legumes assados. Enquanto come sem pressa, você se lembra: isso não é só comida. É cuidado, é reparo, é potência. Mas o mais importante é o estado de espírito com que você faz isso. Se você come com pressa, com culpa ou sem atenção, seu corpo entende isso como desordem. Mas se você transforma esse momento em uma celebração, ainda que silenciosa, ainda que simples, seu corpo responde com equilíbrio, com prazer, com vigor. O homem maduro que recupera esse senso de ritual não apenas melhora sua saúde íntima. Ele resgata sua autoestima. Ele dorme melhor. Ele sente mais prazer. E, acima de tudo, ele volta a se sentir dono da própria história. E se alguém te disser que isso é bobagem, sorria. Porque enquanto eles zombam, você evolui. Enquanto duvidam, você transforma. Você é um homem que escolheu viver com consciência. E isso, meu amigo, é o verdadeiro segredo da potência. É natural que quando você começa um novo caminho, queira saber se está funcionando. E no caso da alimentação voltada para a vitalidade sexual, muitos homens esperam uma mudança imediata, como se um único tomate fosse uma pílula mágica. Mas a natureza não age com pressa. Ela age com constância. A boa notícia é que os sinais chegam, e chegam de forma clara para quem aprendeu a observar. O primeiro sinal costuma ser a melhora no humor e na disposição geral. Homens que passaram a incluir o tomate diariamente relatam que, em poucos dias, sentem-se mais acordados logo pela manhã. Essa energia não vem apenas do alimento, mas do novo estilo de vida que você está construindo. Seu corpo começa a entender que está recebendo nutrientes poderosos. A inflamação crônica silenciosa começa a ceder. O sistema circulatório se ativa. Você levanta da cama com mais firmeza. E isso, por si só, já é um sinal de que o processo começou. O segundo sinal é a melhora nas funções digestivas e urinárias. Você percebe que o intestino funciona melhor, que a barriga parece menos estufada, que a urina sai com mais facilidade e pressão. Essa mudança pode parecer pequena, mas indica que sua próstata está respondendo bem. Menos inchaço prostático, mais alívio pélvico, mais fluidez corporal. E acredite, essa melhora se reflete diretamente na qualidade das ereções. O terceiro sinal é o retorno das ereções matinais, mesmo que discretas.
Você acorda com aquela sensação de firmeza, de pulsação, de vitalidade. Não importa se é forte ou fraca no começo. O que importa é que ela voltou. Ela está dizendo: eu ainda estou aqui. E você está vivo o suficiente para responder a esse chamado. E então, gradualmente, o quarto sinal aparece: o desejo. A libido volta a dar sinais de vida. Não como uma urgência adolescente, mas como uma vontade madura, equilibrada e prazerosa. Você passa a olhar para sua parceira, ou para si mesmo, com mais entusiasmo. E isso traz de volta não apenas a sexualidade, mas a intimidade, o toque, a reconexão. Mas talvez o sinal mais poderoso de todos não esteja no corpo, está nos olhos, está na maneira como você passa a se ver no espelho, não como um homem envelhecendo, mas como um homem vivendo. Vivendo com inteligência, com naturalidade, com dignidade. E se você chegou até aqui, eu posso te dizer com convicção: o caminho está funcionando. Você escolheu uma trilha verdadeira. E os frutos, cada vez mais doces, estão só começando a aparecer. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você já mudou. Talvez tenha sido sutil. Um pensamento diferente. Um sentimento que você não lembrava fazia tempo. Ou até um simples desejo de cuidar melhor de si mesmo, não por medo da idade, mas por respeito à vida. E é sobre isso que quero falar com você agora. Ser homem acima dos 60 anos não é o fim de nada. É, na verdade, o começo de uma fase onde a potência deixa de ser exibida para ser vivida, onde o toque vale mais do que a performance, onde o prazer nasce da intimidade com o próprio corpo, onde o silêncio da madrugada carrega sabedoria, e não solidão. A verdade é que você não precisa mais provar nada a ninguém. Você não precisa se comparar com outros, nem com quem você foi. Você só precisa escolher todos os dias que vai continuar sendo dono de si. E veja bem, essa escolha começa quando você acorda e prepara seu café da manhã com consciência. Quando olha para o tomate no prato e entende que aquilo ali é mais do que comida, é um gesto de amor próprio. Quando faz sua caminhada, mesmo que devagar, e sente que cada passo ativa algo dentro de você. Quando escuta seu corpo, ao invés de lutar contra ele. Quando aceita que o desejo pode voltar, e que sim, você ainda é um homem inteiro, completo, potente. A potência verdadeira não está apenas no que você faz na cama. Está na sua coragem de continuar se cuidando, na sua decisão de se nutrir com o que há de melhor, na sua sabedoria em ouvir seu corpo, e na sua generosidade em viver com leveza, mesmo quando o mundo insiste em pesar. Aos 60, 70 ou 80, você pode e merece viver com prazer, com saúde, com energia, com amor. E se em algum momento você duvidar disso, lembre-se das minhas palavras. Você está apenas começando, e cada tomate, cada hábito, cada escolha feita com carinho é um passo a mais em direção ao homem forte, viril e desperto que você sempre foi, e que agora está, finalmente, voltando a ser. Eu sou a doutora Helena Moura, e estarei sempre aqui para lembrar você disso. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com outros homens que precisam dessa verdade. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. A sua história pode inspirar muitos outros. E juntos, podemos criar um novo jeito de envelhecer. Mais consciente, mais potente, mais vivo. Porque envelhecer, meu amigo, não é enfraquecer. É florescer com raízes mais profundas.